Boa noite, paz e bem. Sou Paulo da Costa Paiva, leigo consagrado na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Hoje vamos dar continuidade mais um live de acolhida, uma acolhida bem franciscana, onde eu venho falar um pouco da história de São Francisco. Todo dia eu conto um capítulo da biografia de São Francisco, segundo Tomás de Celano, uma das maiores referências no que se refere à história de São Francisco de Assis e dos primeiros anos da Ordem dos Frades Menores. Hoje vamos falar sobre, deixa eu ver aqui qual é o título, é o terceiro capítulo, e hoje vamos falar como transformando interiormente, mas não exteriormente, falou alegoricamente de um tesouro encontrado e de uma noiva. No capítulo anterior, a gente falava muito da confusão na cabeça do jovem Francisco, que estava no processo de conversão. Em dúvida, apesar de todo um momento difícil de enfermidade que ele teve, ele estava um pouco mais reflexivo, mas ainda muito acorrentado com as coisas mudando que ele vivia. Era algo ainda muito intenso, muito forte em sua vida. E ele teve um sonho de estar num local semelhante a um castelo, e lá tinha muito armamento, alguém lhe mostrando. E ele acordou assim, muito reflexivo sobre esse sonho. E hoje vamos dar continuidade a esse capítulo. Então vamos lá, Já mudado, mas só espiritual e não exteriormente, não quis mais ir para a Puglia. Procurou orientar sua vontade pela vontade de Deus. Por isso subtraiu aos poucos do bulício, do mundo e dos negócios, querendo esconder Jesus Cristo no homem interior. Como um negociante prudente, escondeu aos olhos dos enganadores a pérola encontrada. Ocultamente procurou vender tudo para poder adquiri-la. Tinha predileção por um jovem de Assis, porque era de sua idade e uma amizade plenamente compartilhada permitia contar-lhe seu segredo. Levava-o muitas vezes a lugares afastados e apto para os seus planos, garantindo que tinha encontrado um tesouro precioso e nó. Alegre e curioso pelo que ouvira, o amigo ia de boa vontade com ele todas as vezes que era chamado. Aqui já fala que ele desistiu de ir para a guerra, para o confronto, como um guerreiro que ele sempre inspirava a ser, o seu pai também, mas ele desistiu depois daquele sonho. Ele percebeu que Deus chamou para estar à frente não de um exército mundano, mas no exército de Deus. Então, quando ele teve essa reflexão, percebeu que tinha encontrado um grande tesouro em sua vida, a pérola, que ele estava disposto a vender tudo, deixar tudo por ela. Era o seu grande amigo, como ele relata aqui. Vamos dar continuidade? Havia uma cripta perto da cidade, a qual ia com frequência para falar do tesouro. O homem de Deus, já santificado pelo desejo de ser santo, entrava na cripta, enquanto o companheiro ficava esperando do lado de fora e, tomado pelo novo e singular espírito, orava ao Pai na solidão. Esforçava-se para que ninguém soubesse o que fazia lá dentro, para que o segredo fosse a causa de maior bem, e buscava só a Deus em seu santo propósito. Orava com devoção para Deus eterno e verdadeiro, dirigia seu caminho e ensinasse a cumprir a sua vontade.
Sustentava sua alma uma luta violenta e não conseguia parar enquanto não realizasse o que tinha resolvido em seu coração. Pensamentos muito variados entrecruzavam-se nele, importunando-o e perturbando duramente. Aqui fala que Francisco estava bem focado no que ele queria, mas tinha um grande desafio pela frente. Lutar com o homem velho que ainda estava muito presente em si, ao mesmo tempo que o homem novo, latente, buscava se manifestar. Era uma luta difícil, era um carrasco que queria manter o controle e o cabeça sobre o homem animal, mas o homem divino queria se manifestar. E essa luta Francisco levou por toda a vida. Mas nos primeiros anos era o mais complicado, porque era muito recente a sua conversão. Então ele tinha em seu corpo, no seu paladar, a doçura dos prazeres mudando. Então, constantemente em suas orações, no seu silêncio, vinha latente em seu coração e em sua mente as tentações mudando. Perdão, as tentações mundanas. Vamos continuar. Ardia interiormente pela chama divina e não conseguia esconder o fervor de sua alma. Doía-lhe ter pecado tão gravemente e ofendido aos olhos da majestade de Deus. As vaidades do passado ou do presente já não o agradavam, mas ainda não recebera plenamente a confiança de poder resisti-la no futuro. Por isso, quando voltava para junto do companheiro, estava tão cansado que nem parecia o mesmo que tinha entrado. Certo dia, tendo invocado mais plenamente a misericórdia divina, o Senhor lhe mostrou o que tinha que fazer. Ficou tão cheio de alegria que não cabia mais em si. Mesmo sem querer, deixou escapar alguma coisa aos ouvidos dos outros. Mas embora não pudesse calar-se, por ser tão grande o amor que lhe fora inspirado, era uma cautela que comunicava alguma coisa falando em parábola, assim como falar ao amigo íntimo de um tesouro escondido. Como dissemos aos outros, procurava falar por analogia. Dizia que não queria ir para a Púlia, mas prometia que haveria de fazer coisas nobres, estupendas em sua própria terra. Francisco, ele foi tocado profundamente por Deus. Foi revelado muita coisa, mas o homem velho ainda estava muito latente dentro de si. Mas a sua alegria era tão plena que ele não se deixava se abater por todos os percalços, por todas as dificuldades e quedas que ele encontrava pelo caminho. Era uma alegria tão grande que, por mais que ele quisesse guardar segredo, às vezes escapava alguma coisa. E quando ele falava dessa profunda alegria que transbordava em seu coração, ele tentava ter todo o cuidado e transmitir isso de uma forma alegórica, simbólica, para não deixar essa graça se perder ou se distanciar de si. Os outros acharam que ele ia se casar e perguntaram: "Você vai se casar, Francisco?" Responderam: Vou me casar com uma noiva nobre, bonita como você nunca viram, que ganha das outras em beleza e supera em todas as sabedorias." Quem será essa noiva que Francisco está profundamente apaixonado? De fato, a esposa imaculada do Senhor era a verdadeira religião que ele abraçava, e o tesouro escondido era o reino dos céus, que buscava com tanto entusiasmo, pois era necessário que se cumprisse plenamente a vocação evangélica naquele que haveria de ser um ministro fiel, autêntico do Evangelho. Olha só. As
a graça que já saía na boca do convertido Francisco, né? A senhora que ele estava apaixonado era a própria religião. E o tesouro, a pérola que ele encontrou, era o reino dos céus. Que lindo, né? Que profundo. Ele se apaixonou pela sua religião. Ele, quando descobriu, quando foi lhe revelado, quando foi tocado e manifestado nele, o que era eterno e o que era efêmero, ele não teve nenhuma dúvida. Deixou tudo para trás. Por mais que aquele homem animal que ainda tinha nele gritasse, lutasse por ele, a sua alma, o seu espírito já estava rendido a Deus. Não foi fácil a vida de Francisco, assim como não é fácil a vida de ninguém. Por mais que a gente conheça o caminho correto, o caminho que nos leva a uma eternidade no lado do Pai, a gente nem por isso vivemos já os céus aqui. A gente é provado, tentado e muitas das vezes a gente cai. Cai porque a nossa humanidade ela é falha, tem suas fragilidades, tem suas vulnerabilidades. Nem sempre a gente está forte o suficiente, atento o suficiente. Por isso é necessário, fundamental, todo dia manter-nos forte espiritualmente. Ter como alimento a palavra do Senhor, uma vida de oração, buscando as coisas que nos fortaleça espiritualmente. Assim como Francisco buscava isso constantemente em sua vida. Ele tinha um dia dele em missões, em anunciar a boa nova, e à noite quase sempre era de vigília. Vigílias porque ele não conseguia ter sossego ao dormir, porque ele era profundamente atormentado pela carne, pelo mal que se manifestava ao seu redor. E tudo que é mal, ruim, que causa morte e divisão, eles se incomodam onde a luz se manifesta, eles se incomodam onde a vida quer agir e permanecer. Então, assim como Francisco, busquemos ter essa intimidade com Deus. Francisco, antes de ter esse momento de grande euforia, ele passou muito tempo em silêncio. O silêncio é a porta de entrada para a gente ir ao deserto interior, até o encontro do grande tesouro, a pérola, o grande tesouro que é o reino dos céus, que se faz presente em nós. Somos moradas do Senhor. Não esqueça disso, somos moradas do Senhor. Então a gente tem que entrar nesse deserto interior. E um deserto que você vai encontrar todos os fantasmas, o que há de negativo, traumático, ruim em você. Você tem que encarar todos os seus fantasmas, todos os seus demônios, se resolver com eles para encontrar o oásis interno, interior. Ali você vai encontrar o Cristo. Somos convidados todo dia. Por que as pessoas se incomodam com o silêncio? Não suportam o silêncio, porque não conseguem encarar a si mesmo. E aí, você vai passar a vida toda fugindo de si? Fugir de si é desistir da sua própria vida. Porque a eternidade, o sumo bem se faz presente em si. E se você não encarar a sua própria pessoa, a sua humanidade, Cristo não tem como se manifestar plenamente se você não encarar a sua própria humanidade. Para que essa humanidade se transforme num cristão pleno, que seria um novo Cristo. Francisco,
Lá em Assis, ninguém já sabia mais quem era Francisco, quem era Cristo, porque ele conseguia ser um reflexo assim, tão límpido de Cristo, que almas e mais almas eram resgatadas, salvas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, busquemos, assim como Francisco, esse grande tesouro. E esse tesouro está dentro de você, no seu coração. Amém? Agora, deixa eu marcar aqui, próximo capítulo. O tema do próximo capítulo é: como tendo vendido tudo, desprezou o dinheiro recebido. Né? Esse é o capítulo 4, que amanhã vamos dar continuidade, se Deus quiser. E para finalizar, já que hoje é sábado, vamos ler uma saudação da bem-aventurada Virgem Maria, escrito de Francisco de Assis. Ave, ó Senhora Santa Rainha, Santa Mãe de Deus, Maria, que és Virgem feita Igreja, eleita pelo Santíssimo Pai do Céu, a quem consagrou com seu Santíssimo Dileto Filho e com o Espírito Santo Paráclito. Eleita pelo Santíssimo Pai do Céu, né? Pronto. Em ti residiu e reside toda a plenitude da graça e todo o bem. Ave ao palácio do Senhor. Ave ao tabernáculo do Senhor. Ave à casa do Senhor. Ave ao vestimenta do Senhor. Ave ó serva do Senhor. Ave ó mãe do Senhor. E ave vós todas santas virtudes infusas, pela graça e iluminação do Espírito Santo, nos corações dos fiéis, fazendo-os de infiéis fiéis de Deus. Amém. Agradeço a todos que deram uma passadinha aqui nessa acolhida franciscana. Rogenildo, Daniel Nascimento, Franci Carla, Edson Matias, Vilma Alexandre, Tássio Gomes e muitos mais que deram uma passadinha aqui. E eu busquei dar essa acolhida franciscana. Até o próximo encontro amanhã. Buscaremos ter esse encontro diário, essa acolhida franciscana, falando um pouco de Francisco e muito de Cristo. Então, São Francisco de Assis, nosso Pai Seráfico, rogai por nós. Estaremos sempre reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.